Já sei, ó. Tá procurando aula de lei de execução penal. Tudo ordenadinho, na playlist, uma por uma atrás da outra. Dá com aquele cara bonito que tá dando aula no YouTube. Tá no lugar certo, meu amigo. Meu nome é Silvio Júnior, você tá no canal do Concurseiro Pobre Louco. Eu sou estudante de concurso público igual a vocês, provavelmente estão aí, porque na faculdade ninguém cobra essas leis assim diferentes. E é isso aí, galera. Vamos dar prosseguimento. Essa é a aula de número 5, entendeu? A gente parou aqui na parte do regime. Então a gente vai pegar e vai seguir aqui de onde a gente parou, beleza? Vou dar continuidade aqui. Vou me alongar muito não. Você está aqui para ver aula, não é para ver eu fazer bobiça. Vamos lá. Ó, dos regimes. O juiz da sentença estabelecerá o regime o qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33. É o juiz da sentença, entendeu? O juiz da execução atua ali, tudo que acontecer quando o cara já está preso ali no cumprimento de pena, mas quem vai dizer o estabelecimento que ele vai começar a cumprir é o juiz da sentença, sacou? Põe aí. Faz uma questão aí, qualquer coisa. Colocando que é o juiz da execução. E aí você vai botar errada, é o juiz da sentença, entendeu? Que escolhe como que o cara vai começar a cumprir. Artigo 111, ó. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada quando for o caso, a detração ou a remissão, entendeu? Tipo assim, o cara foi condenado por 2 crimes. Lógico, vai somar para ver o que é. Vai, por exemplo, você matou alguém e fez um roubo também depois, crime continuado lá. Aí vai pegar e vai somar para ver qual que é o regime, entendeu? Porque se for mais de 8 anos vai sendo fechado, entendeu? De 4 até 8 no semiaberto, entendeu? E abaixo de 4 no aberto. Aí vai ver qual regime que você vai ficar, somando essas penas, vendo a remissão e a detração, entendeu? Porque às vezes o cara pode ter cumprido pena provisoriamente um tempo antes de ser condenado, aí detração, vai diminuir aquele tempo de pena ali cumprido, entendeu? Remissão, esse tempo que ele estava cumprindo provisoriamente, ele podia estar trabalhando, podia estar estudando lá dentro da penitenciária, e aí com isso ele remiu pena, cada 3 dias de estudo, eu acho que é cada 12 horas de estudo ou cada 3 dias de trabalho, aí reme um dia, entendeu? É isso. Parágrafo único, ó. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante do que está sendo cumprida para determinar o regime. Então, o cara tá no semiaberto. Aí ele já progrediu, já foi pro semiaberto. Aí, veio outra condenação, porque a justiça é lenta, entendeu? Ele foi preso por na época ele já tinha cometido outro crime. Aí saiu o julgamento daquele crime ali. Vai somar a pena e ver se ele continua no semiaberto. Se não der para soma, se a soma der que é incompatível com aquele tanto ali de pena que tem para ser no semiaberto, aí ele volta para o fechado, entendeu? É isso. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Chegamos na parte braba, hein? Vai cair. Pode estudar isso demais. Isso aí veio no pacote anticrime lá do Moro lá e é o que mudou. As bancas adoram mudança, então presta atenção que agora a gente vai falar das progressões de regime. Isso é importantíssimo. Isso vai cair. Pode anotar. Qualquer prova que lei de execução penal for o foco, vai cair. Você tem que decorar isso, mas não é difícil, cara. Pra mim, pelo menos, não foi, entendeu? Porque eu consegui, sei lá, os números parece que vai se encaixando. Então vamos lá, ó. 16%, esse é o tempo que o cara vai ter que cumprir para ele progredir de regime. Se o cara for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, sem violência e primária é isso. Agora, se ele for reincidente e o crime tiver acontecido sem violência ou grave ameaça à pessoa, é 20%, beleza? Aí, se ele for primário e ele tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, vai ser 25%. Se ele for reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 30%. Se ele for primário em crime hediondo ou equiparado, equiparado é o quê? Tráfico, tortura e terrorismo, entendeu? Ele vai pegar e vai ser 40%. Se ele for, agora de 50%, ó, que é a minha maior aposta para cair assim, que a galera confunde muito, ó.
Ó, 50% se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Se for primário, e aí é proibido o livramento condicional. E condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Cara, aqui, nossa, dá pra botar tanta pegadinha aqui. Então, olha só. Primeiro que é só se o cara for condenado. Pode falar assim, se ele tiver sido preso por isso. Se tiver sido preso, já não é. Tem que ser sido condenado. Condenado é o quê? Transitado em julgado. Então, vamos pro primeiro, ó. Se ele for, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter bem em mente o que é progressão do regime e o que é livramento condicional, entendeu? Progressão de regime é isso aqui que a gente está vendo, que ele vai para o semiaberto, tudo. O livramento condicional é quando ele é posto em liberdade lá, que ele está no período de prova, entendeu? Que ele é considerado egresso, enquanto ele está lá, está deixando você solto, mas está te fiscalizando, você tem que cumprir alguns requisitos, entendeu? Tem que saber essa diferença, aqui a gente está falando da progressão de regime, que senão confunde. Então vamos lá, nesses dos 50%. Primeiro, se for crime hediondo com resultado morte, e ele for primário, a primeira vez que ele cometeu um crime hediondo com resultado morte, entendeu? O crime hediondo é aqueles que estão no rol dos crimes hediondos, que é, por exemplo, deixa eu ver, nossa, tem tantos e aí vem um monte na minha cabeça. É roubo, a mão armada, sacou? Latrocínio, que é roubo com resultado morte, entendeu? Tem vários crimes hediondos, você tem que ver a lista lá assim, geralmente é os mais graves, entendeu? Estupro. Se for um desses crimes e tiver resultado morte, ele for primário ou equiparados, ó, tráfico, tortura ou terrorismo. O cara tá traficando e matou alguém por causa do tráfico ali, vai ser 50% para ele progredir. Não é livramento condicional. O livramento condicional é proibido. Se o cara cometeu um crime hediondo, mesmo sendo primário, e ele não tem direito ao livramento crime hediondo com resultado morte, mesmo sendo primário, ele não tem direito ao livramento condicional. Mas progressão ele tem. Progressão com 50%, entendeu? Falou que tem resultado morte no hediondo, não vai ter livramento condicional, mas progressão tem. Então, primeiro caso, 50% se for primário em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Beleza, vamos para o segundo. Ó. O segundo é se ele for líder condenado por exercer o comando individual ou coletivo, não precisa ele ser o único líder, entendeu? Pode ser vários, que é igual, isso é muito por causa do Comando Vermelho, que ele tem vários líderes, entendeu? De organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então isso aí é o seguinte, ó, não é só o que se falar na prova lá, se ele for líder de organização criminosa, não é, entendeu? Se ele participa de organização criminosa para cometer crime hediondo ou equiparado, não é. Ele tem que ser líder ou comando, ou exercer o comando da organização criminosa destinada a cometer crime hediondo ou equiparado, entendeu? Então grava, líder, para ele pegar e exercer o comando da organização criminosa para cometer crime hediondo ou equiparado, beleza? Tem que ser o líder e tem que ser para cometer crime hediondo. O terceiro, na Constituição, é condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Beleza? Então, constituir milícia também vai ser 50%. Vamos lá, ó. Agora vai voltar para as progressões. Ó. 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Só que aqui é sem resultado morte, tá? Sem resultado morte, aí é 60%. E 70% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E aqui também não pode o livramento condicional. Então agora eu vou voltar e dar uma recapitulada, vou falar para vocês como que eu gravei, ó. Faz assim, galera. Eu fiz assim. Primeiro eu gravei os números, entendeu? Gravei os números, ó. 16 vai para 20, depois vai de 5 em 5, ó. 25, 30. Aí depois vai pegar e vai do 30 pro 40. Do 40, 3 no 50, depois um no 60 e um no 70, entendeu? Então ficou ó, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 50, 50, 60, 70. Vamos lá. E vai subindo, para os crimes
da parada mais leve para mais grave, entendeu? Você tendo esse entendimento, essa linha de raciocínio, aí já vai ficar mais fácil, ó. Partindo da mais leve, ó. Mais leve é o quê? Porra, cometeu um crime sem violência ou grave ameaça, entendeu? E ele é primário, sem violência ou grave ameaça para a pessoa. Sei lá, um furto, entendeu? Um estelionato, um crime mais levinho, sacou? Aí, se ele for reincidente, é a segunda vez, mas o crime ainda assim foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o cara furtou de novo, aí vai ser 20% para ele progredir, entendeu? Então, os mais levinhos, de baixo. Agora, se ele for primário e o crime foi com violência ou grave ameaça contra a pessoa, entendeu? Aí vai ser o quê? Aí vai ser, por exemplo, um roubo com faca, que aí não é hediondo nesse caso. Aí vai ser o quê? Vai ser 25%, beleza? Aí tá, vamos ver. 30% se ele pegar e for reincidente em crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, beleza? Aí 30%, reincidente. 40% se ele for primário em crime hediondo ou equiparado. Aí ainda tem a progressão de regime, entendeu? Porque ele é primário em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte. Tranquilo? 50% se ele pegar e for primário em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Aí é 50%. E aí não tem mais progresso, não tem mais livramento condicional. O livramento condicional fica suspenso aí, sacou? Não tem como o cara ter. Teve resultado morte no hediondo ou equiparado, não vai ter. Se ele for constituir milícia privada, 50% também. E a cereja do bolo, ó, se ele for líder ou comandante de organização criminosa destinada para crime hediondo. Não é participar, não é organização criminosa qualquer, é organização criminosa destinada para a prática de crime hediondo ou equiparado e que ele seja o líder, beleza? Aí vamos lá, esses três são de 50%. 60% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado, mas sem resultado morte. 40 e agora 60, entendeu? 40 se ele for primário no hediondo, sem resultado morte. 60 aqui se ele for reincidente no hediondo, sem resultado morte. E 70, que é o máximo. O que é o pior do pior? O cara ser reincidente em crime hediondo com resultado morte. Sacou? O cara fez outro latrocínio. Sacou? Aí vai ser 70% e aí não vai progredir. Porque você pensa assim, pô, vou botar um cara desse que já matou 2 vezes na rua? Não tem jeito, entendeu? Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, entendeu? Pô, então não é só ele cumprir aqueles requisitos temporais, não. Ele tem que ter uma boa conduta e o diretor é que vai dizer se ele teve. Ó, a decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada, ele tem que dizer o porquê e precedida da manifestação do Ministério Público Defensor. Então o Ministério Público Defensor dele tem que se manifestar. E o defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto, comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes, entendeu? Então, no indulto, livramento condicional, tudo também o promotor e o defensor público também se manifesta. Ó, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, entendeu? Criança é menor de 12 anos, tá? Nem até 12 não, é menor. Os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, ó. Ela tem que ter todos esses para ela poder progredir, entendeu? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Não ter cometido crime contra o seu filho ou seu dependente, que também é meio lógico. Vai liberar ela para cuidar do filho ou dependente que ela cometeu o crime contra, senão ela não vai cuidar direito, né? Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, então ela já tem que ter cumprido pelo menos 1/8, sacou? Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, entendeu? Então ela tem que ser primária, não pode ser reincidente. E não integrar a organização criminosa. Então, ó, ela tem que ter feito o quê? O crime não pode ser com violência ou grave ameaça à mulher. Primeiro ela tem que ser mulher. Ela tem que ser mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Ou ela está grávida, beleza? Vamos lá, aí os requisitos são o quê? Ela ter cumprido 1/8 da pena, ela ser primária, ela não ter cometido crime
com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o crime não ter sido cometido contra o filho ou o dependente que ela vai sair para cuidar, entendeu? Qual que é o último? Não integrar organização criminosa e ter bom comportamento carcerário, entendeu? Esses aí são os requisitos. Grava que é 1/8. Ó, vamos lá. Para o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício. Então, pô, se ela teve o benefício, aí ela vai e comete uma falta ou um crime, aí vai tirar, entendeu? Crime doloso, presta atenção, porque na prova pode vir colocando doloso ou culposo, é só doloso. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime, progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito terá como base a pena remanescente. Esse aí também é importante, tá? Dá uma grifadinha aí, ó. Para progressão de regime, entendeu? O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigido para esse direito. Essa parte toda é importante, tá, gente? Porque isso aí é inovação, isso aí vai cair com certeza. O ingresso da lei, isso aí é o que você mais grifa. Tem que estar com isso aí decorado. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa das condições impostas, entendeu? Lógico, você supõe que ele aceitou aquilo ali mesmo. Ninguém vai colocar o cara num regime que ele não quer, entendeu? Lógico, progredindo, regredindo vai, senão ninguém queria ser preso, né? Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado. Agora é no aberto, os requisitos que ele tem que ter para ele ir para o aberto, ó. Estiver trabalhando, comprovar a possibilidade de fazer imediatamente, entendeu? Então o cara já tem que ter arrumado um emprego ou provar que ele vai conseguir ter um emprego, para ele sustentar, né? Sair para o trabalho, apresentar pelo menos pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime, é meio lógico, né? Então ele tem que estar trabalhando e mostrar que ele mudou, entendeu? Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117, que a gente vai falar ali embaixo ali agora, que é o condenado com mais de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico-mental e condenada gestante, entendeu? Esses aí serão dispensados. O juiz poderá estabelecer condições especiais, artigo 115, tá? O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Então, além daquilo ali, dele ter trabalho, ele ter mostrado que mudou, o juiz vai poder colocar mais algumas condições aqui, ó. Que ele vai poder ter que permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer ao juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado, entendeu? Então, ó, ele pode ter que permanecer em casa, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade, sacou? O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício, por conta própria. Quando fala de ofício, assim quer dizer por conta própria, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado. Até o condenado pode pedir, entendeu? Para mudar os requisitos, não quer dizer que ele vai mudar, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário no regime aberto em residência particular quando se tratar de... Porque aqui a gente vai falar os casos em que, em vez do cara ir para o aberto, ele vai para o aberto, só que aí ele vai ficar na residência dele, entendeu? É tipo a cumprir domiciliar lá, fica em casa. Se o cara for condenado maior de 70, condenado a cometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico-mental, condenada gestante. Então você vê que quando for filho menor ou deficiente físico-mental, é condenada. E quando for gestante também é condenado, porque o homem também não tem filho ainda, né? Aí agora, quando for maior de 70, é tanto homem quanto mulher. E quando for acometido de doença grave, é tanto homem quanto mulher, entendeu? Agora, filho menor e deficiente mental é só condenado. Uma curiosidade aqui também. Essa domiciliar, na lei de execução penal, é 70 anos.
acima de 70 anos, entendeu? No Código Penal, é acima de 80. Mas isso é só título de curiosidade, eu não acho que viria cobrando essa diferença assim, não. Vamos lá. A execução do 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Quando? Então, tipo assim, dependendo do que o cara aprontar aqui, ele volta para trás. Se ele está no aberto, ele vai para o semiaberto, ele volta, vai para o fechado, entendeu? E ele pode pular, por exemplo, do aberto para o fechado. Pode ter regressão per salto, que eles chamam, entendeu? Então o cara está no aberto, ele pode voltar direto para o fechado, não precisa ir para o semiaberto obrigatoriamente, não. Agora, a progressão, ela não pode ser progressão per salto, ela tem que ser do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Aí, tipo assim, digamos que foi o cara cumpriu o requisito lá, para ele progredir para o semiaberto. Não tinha vaga, aí ele vai para o aberto. Mas assim que abrir a vaga, ele volta para o semiaberto, entendeu? É só para não deixar ele ser o direito dele de progredir. Mas assim que liberar, ele volta. Então, para regredir pode, per salto, para progredir não. Então, vamos lá, ó. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva. Quando que o cara vai regredir? Ó? Se ele praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, entendeu? Só dele praticar. Ele não precisa de ser condenado. Praticou crime doloso, ele já volta. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível. É aquilo que eu falei. Às vezes o cara, ele teve um julgamento, ele está sendo julgado por um crime, foi condenado. Ele já está lá no aberto, mas tinha um crime que ele já tinha cometido quando ele estava solto. O julgamento saiu só agora. Soma a pena e vai ver. Se não der para ele continuar no aberto, ele volta. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins de execução ou não pagar, porém, a multa cumulativamente imposta, entendeu? Então, se foi empregada nele uma multa quando ele pegou e entrou por exemplo, deu a pena mais a multa e ele não pagou essa multa, ele vai poder pegar e voltar, entendeu? Se ele for condenado só a pena de multa e ele não pagar, ele não vai preso. Agora, se for a pena de multa com a privativa de liberdade e ele já cumpriu o requisito temporal, já está progredindo e ele não pagou a multa, aí ele vai poder voltar, entendeu? Na hipótese do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente condenado, é lógico, né? Ele tem direito a se defender, né? Se dá para defesa. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Está dizendo que cada localidade lá vai poder colocar mais coisas, entendeu? Adicionar mais coisas que ele vai ter que fazer ali para retirar, não, só adicionar. O que mais coisa para ele ter que cumprir, mais requisitos. Vamos lá, ó. Essas partes aqui são importantes, que o nego gosta de vir dando uma confundidinha. Ó. Autorização de saída, porque a gente tem saída temporária e autorização de saída. Autorização de saída. 120. Ó. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios, o aberto não, fechado ou semiaberto e os provisórios, poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorreram os seguintes fatos. Então, você já põe aí, ó, porque uma coisa pode me perguntando, o preso provisório tem direito à permissão de saída? Tem, é permissão de saída, não é saída temporária. Não confunde um com o outro, ó. Quando que vai ter essa permissão? Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Você grava CADI, C-A-D-I. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. CADI. Necessidade de tratamento médico. O cara tá passando mal pra caramba, não tem como atender ele lá. Aí vai ter a permissão de saída. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Então, isso aqui que sempre vem, ó, a permissão de saída, quem dá é o diretor, beleza? E a saída temporária, vocês vão ver que é o juiz, é diferente. Permissão de saída é só ele sair para ir no enterro, entendeu? Ou ele sair porque ele está passando mal. Permitiu só que ele saísse, é uma exceção. Saída temporária já não, você vai ver, ó. Os condenados, agora ó, a saída temporária, artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Então você presta atenção
que aqui é pro cara que tá no semiaberto e ele vai sair sem vigilância, entendeu? Direta, vigilância direta. Para quê? Para ele visitar a família, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau superior na comarca da execução, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, entendeu? Então isso aí é o seguinte, ó, ele vai ter direito a essa saída temporária quando ele estiver no semiaberto, para ele poder pegar e frequentar algum curso, entendeu? Para ele poder estudar, tá fazendo uma aula, um curso profissionalizante, ou um curso normal, sacou? Superior, pode ser até superior, para ele participar de algumas atividades lá que concorram para ele ter aquela melhora ali e para ele visitar a família dele, que é a saidinha que eles pegam e falam, entendeu? Vamos lá. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz. Então ele vai sair só sem a vigilância direta, mas pode colocar o equipamento de monitoração eletrônica ali, tá? Para ele pegar e não vai deixar ele soltinho, não, porque o nego já foge assim, imagina se deixa ele sem nada. Então ele não vai ter direta, não vai ter ninguém ali, tipo assim, ele vai estudar e tem um policial penal lá esperando lá de fora. Não, mas a tornozeleira ele vai estar. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput, entendeu? Desse artigo, o condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado morte. Então ele não tem direito à saída temporária e a gente já viu lá também que ele não tem direito também ao livramento condicional. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvido o MP, a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Aqui quem dá é o juiz. Lá a permissão de saída é o diretor. Quais são os requisitos? O cara tem que ter comportamento adequado, ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, se o condenado for primário. E se ele for reincidente, ele tem que ter cumprido 1/4, beleza? Se ele for primário, 1/6, se for reincidente, 1/4. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, entendeu? Que tem que ser ali compatível com aquilo que você quer, que é tipo assim, com a reeducação do cara, com a reinserção na sociedade. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano, entendeu? Então, são 35 dias. 5 vezes 7, 35. Porque é não superior a 7 dias, não quer dizer que vai ser 7 dias, é até 7 dias, entendeu? E ela pode ser renovada mais 4 vezes. Então, o máximo de dia que ele pode ficar é até 35 dias. Mas você grava assim, ó, até 7 dias podemos ser renovada mais 4 vezes. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso ou situação. Então ele é obrigado a colocar, mas ele pode colocar algumas a mais, entendeu? Ele não vai colocar, essas ele tem que pôr. O cara vai ter que fornecer, ó, o endereço onde ele reside, onde reside a família dele a ser visitada, ou onde poderá ser encontrado durante o gozo. Onde que ele vai ficar. O recolhimento da residência visitada no período noturno, proibição de frequentar bares, casa noturna, estabelecimento. É só para ele em casa, tá, gente? A gente sabe que não é isso que acontece, mas é o que a lei define. Quando se tratar de frequência, curso profissionalizante, de instrução de ensino médio superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades. Então ele só vai sair e voltar, entendeu? A saída temporária é tanto essa saidinha dos 7 dias lá, quanto para ele sair para estudar. Se for para estudar, é só o tempo para ele sair e voltar, deslocamento, entendeu? Nos demais casos, a autorização de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Então, naquela lá de 7 dias, não pode ser seguida não, tem que ter no mínimo 45 dias de decurso temporal de uma para outra. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso. Só dele praticar, tá? Não precisa ser condenado, não.
por fato não, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento no curso. Pô, se você está saindo e você começa a tirar muita nota baixa, fica parecendo que você não está nem aí. E aí também vai pegar e vai cortar. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Então ele tem que conseguir provar essas coisas aí, senão ele não vai conseguir de novo não, tá? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da aula aí. A gente tá prosseguindo aqui. Acho que vai acabar essa lei rapidinho, mais umas 3 aulas eu acho que a gente acaba. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui no comentário o que vocês estão achando, quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem que eu melhore, entendeu? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se inscreve no canal aí, curte, compartilha, manda pra galera, segue nas redes sociais. Concurseiro Pobre Louco, muito obrigado por tudo. Tamo junto, é nóis.